Então, meu irmão André, vamos a isto? Absolutamente sim. Olá! Olá a todos. Olá a todos, boa noite. Fantástico. Que lindos! Oh, que lindo! Oh, pronto, Que bom, que bom. vamos começar a comover-nos já. Mas há algumas caras, alguns rostos que eu já não vi há algum tempo, o que é regenerativo. Muito obrigado por estarem presentes. Que bom, é um privilégio, muito obrigado, é um privilégio. Nesta fase de divisões, conseguimos fazer este anfiteatro à beira do Mediterrâneo, é muito bom. Tu estás nos Açores, Ana? Eu estou no meio do Atlântico, sim, Exato, é outra coisa. com muito prazer. Vamos a isto. Bem-vindos. E só alguma introdução aqui, que todos vocês, pelos vistos, já estão super orientados, porque já estão a colocar várias perguntas e em maiúsculas, o que é ótimo. A ideia é, nós estamos aqui disponíveis para receber as vossas questões. Como estão a surgir agora, são inéditas, isto é totalmente sem rede, nenhum de nós parou nenhum tema, como imaginam isso. É importante dizer. Haverá uma escolha de perguntas que desta vez será feita por nós. Portanto, nós estamos os dois aqui com as questões técnicas e as perguntas e disponíveis para estar alinhados para estar convosco em bastantes coisas ao mesmo tempo, um pouco de compreensão se houver aqui pausas por causa da técnica. Mas ainda assim, nós iremos, à vez, uma vez o André, outra vez eu, iremos fazer uma visita aqui ao nosso chat e vamos escolher uma pergunta. É muito natural que não haja tempo neste encontro para abordar todas as questões. Nós vamos escolhê-las com o critério que já era o mesmo critério no Luminar 1, que é, sendo uma pergunta que nós intuímos que é importante para aquela pessoa, também é relevante que ela seja abrangente e que seja útil para todos. Este é o nosso critério. E é um critério intuitivo, como é evidente. O André escolherá, depois escolherei eu, cada um de nós comentará individualmente a pergunta escolhida, e inicialmente, portanto, um certo tempo para o André, um certo tempo para mim. Não estamos com um cronómetro desta vez, nós tínhamos o tempo muito marcado pela Mel, desta vez não temos, mas vamos estar atentos a darmos o melhor contributo da forma mais sintética. E depois de cada um trocar o que tem a trocar, o que sente ser oportuno nesse seu tempo de antena inicial, aí entablamos um diálogo que é um bocadinho mais extenso, porque é justamente nós os dois a conversarmos sobre a mesma pergunta, tudo isto numa única pergunta. Terminamos e então um de nós escolhe a pergunta seguinte. Não fiquem tristes se eventualmente a vossa pergunta não seja escolhida nesta sessão, neste encontro. Podem trazer para a próxima. Nós vamos ter muitos encontros, não sabemos quantos, mas seguramente os suficientes, penso eu. E é um bocadinho intuitivamente aquilo que vem para cima da mesa e mais. E confiar que não somos só nós que estamos a escolher. Também dizer que todos nós acreditamos, ou pelo menos nós os dois acreditamos profundamente, que no que fazemos há presença de algo que é maior do que nós e confiamos nesse critério de sabedoria maior aqui presente no Luminar. Ok. André, vamos? Sim, mas começamos de uma forma mais vitoriana, tipo as senhoras primeiro. Ahm, Ok. aliás, nós tínhamos falado nisso, de quem é que vai escolher. É só, Vitoriana. é só, é só. Não sei. Não sei. Ok. Parece que temos uma pergunta sobre o plano acástico. Esta pergunta é colocada pela Fernanda Tanqueiro e diz o seguinte: qual a definição de ficheiros acáshicos? Onde se situam? Existe relação entre eles e os seres extra e intraterrenos? Eu vou repetir a pergunta. Qual a definição de ficheiros acáshicos? Onde se situam? Existe relação entre eles e os seres extra e intraterrenos? André, queres começar? Começo eu? Como é que fazemos? Começa tu e depois vamos intercalando. Ok. Ao longo do tempo, a definição de fecheiros acásticos mais simples e, no entanto, abrangente que eu fui abraçando é de ser o nosso banco
de dados, o nosso disco de memória. Isto é uma analogia muito evidente aos computadores. É um lugar, um campo, onde toda a vibração correspondente a todas as existências da tua mónada, da tua essência, são registadas ao longo de todas as vidas, paralelas, não paralelas, mais evoluídas, menos evoluídas, aqui neste planeta ou noutro lugar qualquer. É totalmente fora do espaço-tempo e, no entanto, constitui um registro da viagem vibracional nos sucessivos espaços-tempo de cada existência. Ou não, ou nas existências que transcendem o espaço-tempo, que também as temos. Portanto, muito simplesmente, registra no que te diz respeito, admitindo que estamos a falar dos fecheiros acásticos teus, registra a tua macroviagem. Com tudo o que sentiste, pensaste, fizeste, trocaste, descobriste. Tudo, tudo, de tudo, de tudo. Situa-se onde, de novo, no que me é dado percepcionar, situa-se no primeiro plano da alma. Aquilo que, no meu léxico, e há vários léxicos, no meu léxico, eu denomino como a quinta densidade. Só para um esclarecimento preliminar, eu refiro-me a dimensões ou que possam ser dimensões paralelas e a densidades ou que possam ser estágios evolutivos. Portanto, dimensões na horizontal, densidades na vertical. No caso, os registros akáshicos situam-se por cima do mental superior no primeiro plano da alma, ao qual eu denomino quinta, eu e outras pessoas denominam quinta densidade. Terceiro ponto desta pergunta: existe relação entre eles e os seres extra e intraterrenos? Eu disse há pouco. Os registros akáshicos registram transcendendo o espaço-tempo. Portanto, transcendendo, digamos, os perímetros dos universos locais. Portanto, tem relação com tudo. Tu próprio podes ter sido extraterreno, intraterreno, supraterrestre, extraterrestre. Não tem limite. Não tem limite. Isto do ponto de vista dos teus registros akáshicos. Depois, existem registros akáshicos coletivos. Mas agora vou passar a palavra ao André. Hum, Parece existir na economia da realidade, ou seja, tens a realidade como um monolito, mas não, porque a realidade troca coisas consigo próprias, as coisas movem-se. E parece existir na economia da realidade algo parecido com o que foi observado na economia das espécies da história natural. Então tu tens esta afirmação, e eu peço desculpa pelo clichê, do Lavoisier: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E existe esta noção de que, apesar de o universo, à partida, isto é, na sua revelação, apresentação original, ser rico em essência, ser rico, nem se pode dizer rico, ser absoluto em existência, mas não é rico em experiência. A experiência parece ser algo muito precioso para a realidade. E para todos os efeitos, as nossas experiências, e eu vou ser generalista, positivas, negativas, neutras, atendendo que positivas, negativas e neutras têm sempre a ver com quão mais longe ou mais perto tu estás da tua essência. O universo tem esta coisa de transformar as experiências em riqueza. Isto é, quando nós partimos desta dimensão, a nossa memória física, isto é, a nossa memória cerebral, ela é dissolvida. Mas a história que somos, a história que vivemos, foi falado aqui em macro-história, a nossa macro-história, o conjunto de encruzilhadas, perplexidades, escolhas, impactos, triunfos, expansões, contrações, noites escuras da alma, momentos de desespero, sensações de triunfo e de eclosão, tudo isto que para nós é identitário
e que para nós confere uma gera persona, nós somos também o que escolhemos e somos como vivemos. Não é essência, mas é experiência. E o universo tem esta coisa de não perder nada. Nada se perde, nada se cria. O universo recolhe a nossa. Eu estou a usar o universo por uma questão quase ecuménica, universal. O universo recolhe a síntese das nossas experiências com o que for necessário mecanicamente, isto é, os cenários, as pessoas, as personagens, etc. E isso fica fixado numa espécie de memória divina. E de facto, a partir de um certo nível do ser e a partir de um certo nível de consciência, antes de chegarmos às grandes superfícies, aos grandes amplexos, aos grandes oceanos de energia, alegria, êxtase, há bibliotecas. E quando tu desencarnas, isto é importante, é tão precioso para ti como um indivíduo, eu vou dizer mesmo, como uma personalidade autocentrada, tudo aquilo. É tão importante as experiências que tivemos, os seus detalhes, as suas texturas, as suas idiosincrasias, a quirkiness de cada um de nós, quanto para o universo. Isso, ou seja, o universo não apaga hum, os acidentes do ser. Porque por trás de cada acidente do ser existe a coragem de ser. É preferível ter um registro acástico do que desencarnar com uma linha em branco, como, não sei, como o final do ataque cardíaco. Então, os registros acásticos são a memória divina, mas são também uma demonstração de quanto, e eu peço desculpa, o amor da realidade, se pensarmos que Deus é a identidade da realidade, a realidade não é um objeto, tem uma identidade, a identidade da realidade é o divino. Guardar os nossos filmes, guardar as nossas memórias, guardar o plâncton que é recolhido no sofrimento, mas também na alegria, na expansão, na contração, como eu disse, é um ato incrível de amor. Eu lembro que a minha mãe guardou caracóis meus quando eu era pequenino, caracóis do meu cabelo, que era meio louro, numa caixinha. E muitos anos depois, quando tinha 18, 19 anos e era um grande rebelde, a minha mãe só fez isto. Está bem, tu és um grande rebelde, mas não te esqueças disto. E passou-me aquele cilindro de cartão que tinha assim uma pegazinha em fio de veludo. Eu abri e estavam os meus caracóis quando eu era pequenino. E isso para mim foi como voltar. E os registros acásticos são isso para nós no futuro. Um, no futuro, nós vamos rir imenso dos nossos registros acásticos. Vamos rir imenso das nossas patetices. Vamos rir imenso do nosso randomness, da nossa craziness, da nossa humanos, demasiado humanos. Mas é muito importante para o universo que esses micro detalhes da nossa existência, desde queimares um dedo quando estás a engomar a roupa, até um discurso que tu fazes para uma assembleia e que definitivamente eleva a vibração de um grupo, tudo isso é registado. Só para dizer, para terminar, e podíamos fazer um encontro inteiro sobre os registros acácios, mas... Sim. Exato. Mas, só para terminar, eu queria pedir duas coisas. Primeiro, porque os registros acásticos são um ato de amor, um ato de recolha do microscópico, do sensível, dos pequeninos atos dignos ou indignos. Quer dizer, é a história, como disse a Ana, é a nossa macro-história, mas por causa desse ato de recolher os registros acásticos, certo para o próprio, ou para o seu anjo solar, a sua entidade regente, uma dimensão mais alta, não são não estão abertos ao público. Exceto, e agora vou entrar por uma via teosófica conhecida, onde há amor, os registros acásticos abrem-se, porque eles são um ato de... Ou seja, o que foi dito por alguns seres que eu aprofundei é que o segundo raio, da sabedoria, é o único raio que permite acessar aos registros acásticos. Não adianta o quinto, ou o sétimo, ou o primeiro. É o segundo, é uma empatia profunda com o problema de ser humano, que nos permite entrar em fase com, digamos, a fechadura oculta dos registros acásticos. Mas eles existem,
Eles são poderosos, eles são curativos, são muito incríveis. E já agora, o que eu queria pedir a todos, uma vez que estamos aqui 100 pessoas, é que nos virássemos para cima e disséssemos adeus aos nossos eus futuros que vão estar a ver o que nós estamos agora a fazer nos registros acássicos. E portanto, ei, eu estou a dizer adeus ao André no futuro, e, e- e daqui a 200 anos vamos ver esta filmagem e estamos lá todos. Eu já disse adeus ao meu André futuro. Olá, André futuro. E como eu disse, é uma patetice, porque fazemos patetices, mas estas coisas dos pequenos dilemas morais, das grandes questões éticas, do avançar e recuar, são a matéria-prima da luz. A luz faz por escolhas. Não é a luz feita da eternidade, é a luz refletida do tempo para a eternidade. A luz que vem da eternidade é em si mesma. Mas a luz que o tempo, isto é, nós, podemos refletir para a eternidade, é sempre feita de escolhas. Ou pelo menos de ângulos. E os registros acássicos são esse ato de colecionador, essa memória divina de preservar os nossos dilemas, mesmo que sejam fracassos, porque não julgar é que é o problema. Mas tu entras no jogo universal, então o universo fotografa e preserva. São tesouros. Peço desculpa, Ana. Vamos Nada, nada, não perdes nada. dar isto. Muito interessante. É tão bonito trazer esta outra dimensão, não é? Da uma resposta mais, digamos, técnica. E o André começou a envolver, ok, qual é a dimensão da experiência humana realmente, não é? No contacto com o divino que permeia toda a realidade. E eu trabalho bastante com os registros acásticos. E é curioso que Trabalhas mais do que eu. A Ana trabalha mais com os registros acássicos do que eu, é verdade. o André comentou, não há como aceder aos registros acásticos de uma pessoa se estivermos a fazê-lo de um modo alinhado e íntegro, sem passar por um pedido de autorização da pessoa, por um lado, e por outro lado também sem reconhecimento da ressonância de amor na motivação dessa consulta. Porque é Porque quase não uma está dado. compatibilidade, porque é Sim, quase uma sim, sim, sim. compatibilidade vibratória. Sim, exatamente. Tem de Pronto, e haver agora compatibilidade vibratória. usaste mesmo a expressão que eu ia comentar há pouco. Porque se por um lado pode ser uma caixa de memórias com os caracóis dourados, ou com as fotografias, ou com o brinquedo de infância, ou com a fotografia do amante, ou o que for. Ok, na verdade, de novo, vou parar a metáfora do computador. Vocês desculpem, mas eu tenho Urano no ascendente, portanto há sempre coisa. Vai andar. Mas é como, sabes, tu tens um documento no teu computador cheio de coisas, e o layout, e imagens, e o lettering é de uma determinada maneira, está tudo super elaborado, e muitas pessoas já viram e já comentaram, e portanto está cheio de amor e de experiências e de trocas. Mas depois, do ponto de vista da linguagem que registra a informação, o que está lá é a informação que está na raiz daquele documento. E, portanto, os registros acásticos, tu tens the bells and whistles, portanto, tens todas as experiências de todas as existências humanas ou não humanas, não é? Porque nós somos esféricos. E sim, portanto, tem o registro experiencial, mas o que realmente depois habita os registros acásticos do ponto de vista do teu maior ou menor alinhamento com a tua essência são linhas de vibração. É o registro da vibração intrínseca de todas as experiências vividas. E nós, na nossa humanidade, podemos entender que uma dada experiência é linda, por exemplo, e podemos achar que estamos a ser uma boa pessoa a vivê-la, mas nos registros acásticos, se internamente nós estivermos a sofrer nessa experiência, vamos supor, é muito comum nas boas meninas e nos bons meninos, não é? Nós queremos fazer algo de bom para o outro e estamos a fazer convictamente e achar que é o correto, mas cá dentro estamos a esforçar-nos, às vezes a passar por cima de nós, a ignorarmos a nossa essência, pronto, isso tudo é violento. Qual é a vibração que fica registada? É a tua interna, não é a tua memória afetiva da experiência. Bem, essa também fica na caixa das memórias, bonita, não é bonita ou não bonita, mas das memórias mais palpáveis, mais humanizadas, digamos assim. Mas o que fica registado realmente é a tua viagem vibracional. E depois é esse registro da tua viagem vibracional que, encarnação a encarnação, vida a vida, nós vamos selecionar. Eu agora para esta vida vou trazer este conjunto
aqui estas vibrações para harmonizar ou para descobrir ou para. Pronto, e é isso, vulgo, nós chamamos karma. Então, André, onde é que foste parar? Estou Desapareceste. aqui. Estou aqui. Ah, Estou ok, razoavelmente aqui. ok, mas deixa. Ah, já aqui está. Ok. Ok. Portanto, sim, gostava de trazer esta dimensão de que, se à nossa escala humana falamos das memórias tangíveis, à escala do universo ou à escala divina macro, falamos de códigos e de vibração. E, portanto, em última análise, é isso que existe nos registros akáshicos Sim, sim, sim. e que é acessível. Pronto, isso aí é outra conversa. Mais algum comentário que tu tenhas sobre isto? Hum, Ou passamos a uma próxima pergunta. Como é que sentes? não, é mais a sensação de que tu vais crescendo portanto, é como se fosse acrescentando anéis de consciência e tornando-te relativamente emancipado em relação à tua própria origem. Hum, Mas depois, quando a minha mãe mostrou os caracóis, foi uma espécie de registros akáshicos no sentido biológico e da ternura e da vida. Não me entendam mal, porque eu não estou a tentar levar isto para o universo de câncer, mas é um bom exemplo de quando tu olhas para aqueles caracóis, quando eras pequenino, tu percebes o percurso que fizeste, hum, a fragilidade que eras e, portanto, te responsabilizas também pela nova fragilidade que és, no melhor sentido da palavra, e desenvolves uma grande compaixão para contigo e para com os seres humanos. Eu penso que os registros acássicos, mais do que kármicos, e mais do que de reunirem karma positivo e karma negativo, que é isso que, do ponto de vista esotérico, é mais associado aos registros acássicos, mas eu acho que os registros, tenho a sensação, experimento isso de alguma forma, que os registros acássicos são como um grande amigo nosso que guarda memórias de nós. E o que nós sabemos dos grandes amigos nossos, é que apesar de nós sermos ridículos, disfuncionais, patéticos, grotescos, obscenos, esquisitos de vez em quando, a beleza de ter um grande, grande amigo é que ele preserva as melhores memórias de nós. De forma compassiva e perdoadora. Não, e as outras memórias são consideradas o residual, o refúgio inevitável de um processo de crescimento alquímico. Então, mais do que os registros acásticos serem vistos como uma conta fria do deve e do haver, sempre a pensar na justiça e quem deve o que a quem, é outro processo. Eu penso que todos nós aquecemos bastante da consciência cerebral para cima e para dentro, o amor Sim, aumenta. não tem essa dimensão do bom e do mal, do deve e Não do. tem, não tem, Não, não de tem. todo. Não. Mas eu tenho esta sensação de que os registros acásticos, mais do que ser karma, porque a karma continua a ser uma lei em certas dimensões para certos estados de consciência, não para todas as dimensões nem para todos os estados de consciência, mas eu tenho esta sensação de que os registros acásticos são um ato de proteção, de Mas, ternura e de construção do futuro com base nas lições corretamente integradas e assimiladas do passado. quer dizer, é um plano da alma. A alma é, por excelência, compassiva. Exatamente, por natureza, Não ela é? É por ela não natureza. tenta, ela é. Sim, Exatamente. ela não julga, ela abraça-nos constantemente. Exato. E, portanto, sim, é intrínseco. Não, nós é que depois lemos, nós, quer dizer, É quase como se pudéssemos dizer que a alma é o órgão de compaixão do ser. Na medida em que a relva é verde, o ouvido transforma ondas na atmosfera em som e a alma é compassiva. São, é, está a cumprir a sua função. sim, E, sim. e a alma torna-se ética quando nós nos abrimos a ela. Porque se não nos abrimos a ela, não há ética. A alma está no seu plano, ela é luz integral portanto, é a priori assim. Uhum, Ético é quando nós fazemos o trabalho de acolher as grandes qualidades que já cá estão. E sim. vamos corporificando e tornando-nos heróis e heroínas Dons Quixotes também, dessa força ética que vem da alma. Peço desculpa. Sim. Uhum. Não pensas. Olha uma pergunta, em vez de pedir desculpa. Olha, eu tenho aqui uma outra pergunta que é bastante interessante, que é da... Na verdade, as perguntas São sequencialmente... excelentes. São hum, excelentes. a segunda Então, pergunta que... Quer dizer, todas as perguntas merecem a nossa atenção. Só queria dizer uma coisa muito rapidamente.
A Fernanda Tanqueiro perguntou se os registros acásticos podem ser acessados por extraterrestres ou intraterrenos. Podem, desde que a lei do amor-sabedoria e a lei da pertinência. É porque estes registros são, são a nossa bagagem íntima do universo. Ela não perguntou se podem ser acessados, ela perguntou se existe relação entre eles Eles e e os os seres seres extra e extras intraterrenos. e intraterrenos. Bem, mas há uma relação entre o filme de memória do divino e praticamente todas as dimensões e densidades Claro. para respeitar a linguagem da Ana Mar. E, Yeah. portanto, obviamente que seres cuja inteligência não tem origem na Terra têm acesso a registros acásticos, mas quais, quando e porquê? Yeah. Os registros acásticos não são um espaço democrático. Eles dependem, como é óbvio, tal como as nossas vidas privadas não são um espaço democrático. E, portanto, dependem da pertinência e do amor. Porque mesmo que haja amor, há sempre uma pergunta dos grandes guardiões que é: mas porquê é que você quer ter acesso a estes registros? Porque é a tua vida Desculpa, pessoal, só agora é a tua que eu vida percebi o íntima. que é que estás a falar. Não, eles não podem invadir os teus Não registros podem, não acásticos. podem invadir os registros acásticos. Existe. A Podem segunda, invadir outras coisas, mas não os registros acásticos. a segunda questão é: qual a relação das tecnologias extraterrestres na vida humana neste momento? Ana? Qual a relação? Não, queres que eu responda primeiro? Espera aí, é que eu nem sequer. Ok, vou repetir a Também é da pergunta. Fernanda Tanqueiro. Qual a És relação das rápido. tecnologias extraterrenas na vida humana neste momento? Qual a relação das tecnologias extraterrenas na vida humana neste momento? Passaste para mim. Sim. Isto é a coisa vitoriana, estás a prolongar neste programa. Bem, ok, então está bem, eu Quer começo. dizer, há lendas, há histórias, há lendas, há Ok, ok, relatórios. eu começo, eu começo. Eu começo, mas please, conversemos sobre isto. Sim, Então, sim, sim, a sim. primeira coisa que me surge dizer é: espera, antes das tecnologias extraterrestres, convém dizer que há uma tecnologia divina soberana que se sobrepõe a tudo, que é a tecnologia espiritual que assiste os seres que estão conectados com a sua essência. E isso é uma tecnologia. Cada um de nós tem acesso e temos em nós e temos nos nossos códigos de conexão com os nossos múltiplos planos. Esta coisa de nós evoluirmos não é assim tipo, ok, eu quero evoluir, eu almejo evoluir, eu rezo, eu oro, eu digo um mantra, eu não sei o quê. Não, isto tem um processo, digamos assim, um processo criativo, mágico, transcendente, sagrado, divino, como lhe quiseres chamar, mas tem um método, por isso é que eu estou a chamar de tecnologia. E esta tecnologia é aquilo que, de algum modo, nos faculta o progressivo maior alinhamento entre os nossos corpos inferiores, acho que podemos falar assim, não é? O corpo físico, o emocional e o mental, e depois por aí acima os planos da alma e alguns lá a mónada, que quanto mais alinhados estamos, mais vai fluindo para os nossos corpos até aqui à base. Mas isto tem técnica, e tem método, e tem persistência, e tem know-how, e tem intuição, e transcende qualquer tecnologia extraterrena, porque é divina. Pronto. Ponto 1. Portanto, por cima de tudo, existe isto que assiste seres que têm por condição de criação, e eu não sou Deus, felizmente, portanto não vou entrar no porquê é que há seres com a condição de existirem alinhados com a sua essência e outros, eventualmente, não me interessa. Quem tem o privilégio de estar encarnado com um cordão dourado que conecta a sua essência, quer saiba, quer não, quer esteja a vivê-lo desalinhado ou desalinhadamente. Esses, nós, transportamos uma tecnologia espiritual. Podemos aprender, podemos aplicar, podemos evoluir. Pronto, e essa é a que mais conta. Depois, as tecnologias dos extraterrenos na vida humana são históricas, desde sempre. Aliás, nós próprios não somos só exatamente humanos, não é? Acho que isso é mais ou menos consensual, espero, mas pronto, pelo menos para mim é. E a mistinização no nosso ADN é tremenda, como aliás a própria da medicina confirma, quer dizer, confirma, ciência, confirma que não sabe o que é que são os outros 90% ou 99%, não é? O famoso junk do ADN. Portanto, aquela famosa frase, de novo, nós somos o pó das estrelas, pronto, isso significa nós somos fruto da tecnologia da criação, dizendo assim. Hoje estou um bocado técnica, mas se calhar já me passo. Pronto, dito isto, claro que há tecnologias hoje em dia existentes
neste agora, no planeta Terra, em contacto com a vida humana, provenientes de intercâmbios intraterrenos, extraterrenos, supraterrenos, é o que nós quisermos. Porquê? Porque mesmo que admitíssemos que nunca na vida tinha havido contacto nenhum, tipo, não, vá de retro, Ana, isso nunca aconteceu, nunca veio cá ninguém, nem nós nunca fomos a lado nenhum, suponhamos que alguém tinha aqui esta atitude lícita, como é evidente. Mesmo assim, o que é que acontece quando nós intuímos algo? Quando nós imaginamos algo? Quando nós descobrimos algo? O que é que se passou com Einstein? O que é que se passou com Da Vinci? O que é que se passa com cada um de nós quando temos um eureka e de repente baixa uma informação e uma descodificação de algo que é absolutamente inovador? Onde é que nós vamos buscar isso? Vamos buscar isso a um campo onde já tudo pré-existe. Sem definição de origem, portanto, sem direitos de autor, sem copyrights, não há disso no universo. E, portanto, nós sintonizamos e recebemos e, oh, teve uma ideia genial. O outro senhor da energia limpa, que agora está a escapar, o Tesla. Portanto, há tantos exemplos disso. Portanto, sim, Fernanda, eu sei que talvez tu estejas a sentir, ela não está a responder exatamente à pergunta. Não, não estou. E não estou porquê? Porque não acho nada de especial. Porque sempre existiram a presença das tecnologias extraterrenas na vida humana neste planeta, tal como nós, em encarnações em que somos extraterrenos também, ou extraterrenos, quer dizer, em que não somos, digamos assim, humanos, também estamos em intercâmbio com outras realidades e outras densidades, e isto para mim é o natural que exista. Depois, como é que nós aqui gerimos isso? Pronto, isso já é outra história. Os governos, isso já é outra história. Mas sim, querida, existe, é muito bem-vinda no meu coração e seja como a influência positiva ou negativa naquilo que é percepcionado depois à escala humana, eu agradeço sempre o privilégio de nós termos esta rede de conexão divina que nos conecta a todos e, portanto, que nos permite aceder a tudo decorrente das nossas escolhas. E sim, honro a presença e a troca de todos os contributos, sejam eles tecnológicos ou outros. Irmão, desapareceste outra vez do meu ecrã. Não sei se do ecrã de toda a gente, mas aqui foste. André Lourdes de Almeida, chamado ao cockpit. André Lourdes de Almeida, comando chama. Terra chama André Louro de Almeida. Terra chama André. Irmão, deixa-me cá pôr isto tudo em galeria. Vê se te descubro. Já estás. Fala connosco. Ok, já estou. Ah, Ahm, temos um problema de nomenclatura. ok. Quando nós dizemos extraterrestre, o que é que queremos dizer com isso? E pelo menos duas coisas estão implicadas, parece-me. Geografia, porque se é extraterrestre há um ponto qualquer, que é a Terra, e portanto uma origem não terrestre. O problema, parece-me, é que duas grandes histórias, aliás, três grandes histórias se encontram entrelaçadas. O trabalho da Terra de gerar uma espécie suficientemente sofisticada para ancorar espírito. E este é um trabalho da Terra, do óvulo azul no espaço, da célula safira, da Terra. Depois há mais duas histórias. Há as histórias dos seres que se aproximam da Terra, cuja origem não é a Terra, mas vêm do espaço geográfico mesurável, tal como eu posso medir a distância entre a Terra e Marte. E a palavra extraterrestre parece-me ser destinada principalmente. Tem que implicar uma geografia, senão a palavra não faz sentido. Vem de fora da Terra, cuja origem não é a Terra. E essa é a segunda história. Há a história da humanidade como emergência e depois há a história de grupos que são interlopers, que intervêm.
Mas há uma terceira história de seres que vêm de um espaço além do espaço euclidiano, além do espaço que os matemáticos e a malta da geometria estuda, além do espaço que é possível conceber por causa de alguma coisa se deslocar a uma certa velocidade, e para haver espaço tem que haver velocidade, e para haver velocidade tem que ser espaço, espaço e tempo são correlativos, mas sabemos que há um terceiro grupo, uma terceira história, que é a história absolutamente vertical, de grupos de inteligências que vêm de além do espaço do universo. Ou seja, o espaço do universo é o espaço onde está a ser escrita uma grande história de ética espiritual, também pelo, não sei, pela emergência constante de humanidades em planetas diferentes. E depois existe uma história vertical que tem a ver com, os católicos diriam providência, tem a ver com a assistência que o Supremo faz a todas as fases da criação. E essa assistência, eu não te chamaria extraterrestre. Então, tu tens esta alegoria dos galhos e do tronco. Os seres do tronco principal têm, porque para dizer extraterrestre e vêm e vão, implica veículo, implica viagem, implica, e agora vou em conta da pergunta, tecnologia, mas os seres que se movem no tronco principal, que vão desde o Supremo ao longo das densidades até qualquer galho, usam veículos que estão ancorados na consciência. Isto é, os veículos angélicos, os veículos arcangélicos, os veículos do tronco principal, que a tradição chama Merkaba, carruagem de fogo. Eu acho que não há tradição que não tenha este veículo extraordinário. Não são naves espaciais, não são somas de partes, não são feitas de peças e não são montados numa indústria qualquer. São não industriais, para usar um termo rápido de Manchester. Isto é, esses veículos vêm da consciência, pela consciência e para a consciência. Isto quer dizer que o mundo angélico pode ativar aquilo que a tradição chama serafim. E serafim não é apenas o anjo, é o seu meio de transporte também. Eles são seráficos porque viajam pelo poder do fogo interdimensional e interdensional ao longo do universo. E isto são os seres que uma pessoa atribuiria ao tronco principal. Eles vêm da mente divina, percorrem os veios, as artérias da criação, deslocam-se como fotões ou mRNA ao longo do sistema nervoso divino e aparecem como mensageiros, e a palavra anjos é isso mesmo, mensageiros, junto às humanidades em evolução. Esse grupo vertical, eu tenho reservado, daí o problema é porque há muita questão semântica à volta disto. Daí o problema, eu tenho reservado o termo ardentes, ou celestes, ou eclesiais, ou o termo que eu gosto mais, são os povos do tronco. Mas depois existem os povos dos galhos. E o que é que são os povos dos galhos? Há centenas de civilizações que nasceram 1 bilhão antes de nós. 1 bilhão de anos antes de nós. E isso são civilizações que fizeram, em média, uma evolução a partir do carbono, a partir da limitação, que há 1 bilhão de anos estavam a lutar para sair das cavernas, simplesmente vão à nossa frente, porque a sua gênese, cosmogênese, aconteceu muito mais cedo do que nós. E as civilizações dos galhos são civilizações que nos visitam e que podem sim, agora sim, trazer tecnologia. Cruzar tecnologia. Apresentar-se como pontes entre o canto do galho, em que a Terra se encontra, e o tronco principal. Podem se apresentar como mediadores. É frequente no discurso extraterrestre as frases: nós vos criamos, nós criamos o vosso ADN. Este discurso é frequente na Califórnia, em França, em Itália nos anos 60 com o George Adamski. Quer dizer, podemos agora fazer uma antologia gigantesca da ufologia, mas uma das histórias principais que tu vês estes grupos dizer é: nós somos contribuintes da vossa genética, nós cruzamos com vocês, e sempre a tónica é posta em tecnologia, ou pelo menos em formas avançadas de tecnologia.
E sempre que existe tecnologia, isto é, sempre que existe uma ciência que estuda como foi e soma partes para fazer melhor, e portanto é uma ciência da colagem, é uma ciência como a nossa, quer dizer, eu tenho aqui objetos tecnológicos que são feitos de partes. Sempre que as coisas são feitas de partes, eu acho que estamos nos galhos. É quando o enviado vem de um ponto alto para um ponto mais baixo e se desloca pelo tronco principal, que é a revelação. E a revelação tem muitos nomes, dependendo das culturas, que esses seres ardentes se aproximam de nós e eles são extraterrestres porque vêm de um espaço que não é o nosso. Não é o espaço euclidiano, é outro espaço. É um espaço mais absoluto que o nosso. Vêm de densidades que não são as densidades primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. Não, não. Vêm de dimensões que não são as dimensões. Vêm da coroa para a cereja, vêm da raiz da árvore para o fruto e deslocam-se pelo tronco principal. Portanto, tem muito pouca história universal. E esses são os povos do tronco, aquilo que a tradição chama ângelos. E depois tens os povos dos galhos. E então tens seres extremamente evoluídos tecnologicamente. 1 milhão de anos à frente de nós. Que têm um poder enorme de montar e desmontar genética. Que são infinitamente dialéticos, que dominam esta coisa do esquerda, da direita, centros, que toda a história, como nós já ultrapassaram tudo isso. Esses fazem parte de um outro grupo. E eu preferia, é uma questão de, não é de higiene, mas de clareza, manter as três narrativas suficientemente distintas. Há uma narrativa humana que foi interpelada, há uma narrativa dos galhos, ou dos interdimensionais e dos extraterrestres, que veio ao nosso encontro, e depois há uma narrativa, não é uma narrativa, há uma história vertical dos seres ardentes e angélicos que vêm à Terra abrir a consciência, mas não vêm nem o fazem através de um esforço de soma de partes. Isto é só uma primeira adenda, não é uma primeira adenda, um primeiro subsídio. Podemos ficar aqui a noite toda. Sim, pois podemos. Eu conheço este mapa que o André acabou de partilhar. E como é que eu sinto isto? Bem, faz-me sentido, mas eu sinto isto de outra maneira. Porque eu não sei como é que é convosco, mas eu tenho muitas memórias de existências minhas que não são aqui. E palpáveis, como se fossem os caracóis dentro do coisa que o André estava a Sim, sim, falar há sim. bocadinho. Sim, sim, sim. E talvez, lá está, é curioso, mas talvez neste tópico a minha vivência e a minha percepção deste campo seja agora menos tecnológica do meu lado, porque é algo que faz parte intrínseca do meu íntimo, de sentir que é um bocadinho tal como em cima e em baixo, no sentido em que, para mim, há reptilianos que são evoluídos e reptilianos que são involuídos, e há variantes em todas as possibilidades de existências, só para dar um exemplo de polémico, também dos famosos Dracos, mas há seres mais conectados com a sua essência, ou menos, seres mais evoluídos ou menos, seja nos galhos que o André estava a fazer, seja do quadrante Y ou do quadrante Z, e essa viagem eu não consigo traduzir porque é muito vívido dentro de mim. Essa viagem cósmica, não é? Os travelers, que eu conheço bem, significa que em todos os quadrantes é possível nós encontrarmos seres que vibram altíssimo ou que vibram baixíssimo, só para falar assim dos extremos. E que depois encontramos outros seres que são de outra escala, como o André estava a falar, não é? Do tronco vertical, aos quais já não chamamos nossos irmãos cósmicos, mas que se calhar chamamos outras coisas, chamamos mestres ou mestres das ciências, ou Deus, ou anjos, ou o que vocês quiserem, dependendo das vossas referências. Mas os do tronco, como o André estava a falar, eu não os identifico como exclusivamente povos ou civilizações tecnologicamente muito avançadas. E Ou os identifico galhos. O termo dos galhos é para gatos, dos civilizações gatos, avançadas. pronto. O Perdão, tronco é passivo, o tronco é para hostes com zero nível de civilização. pronto, mas eu compreendi isso e agora fiz uma gralha na palavra. Não, Porque não, a sem ideia mesmo protesto. era dos galhos.
Sim, quando estamos a falar de cúmplices de Deus da criação dos universos. Pronto, o tronco. Sim? Ok, o É o que a tronco. tradição, o Isso é um tronco, outro filme. Agora, no filme. o eixo do universo. O eixo Sim, do o mundo. eixo. Pronto, Por é onde o as eixo. coisas convergem, se quiserem. Sim. Ok, é o eixo. Agora, nos galhos, que é basicamente toda a realidade minimamente com densidade, não é? Portanto, a partir do momento em que há alguma densidade, tu tens todas as dinâmicas da vida e da evolução e das civilizações e das descobertas e em várias escalas, mas tens. O meu sentir profundo, para já, é que alguns de nós, não têm assim uma vida tão comprometida com a Terra quanto isso, no sentido em que não é exatamente a sua referência matricial de existência. Ponto 1, os famosos Star Seeds. Portanto, dentro de si, e eu acho engraçado o André ter dito tudo o que disse, quando provavelmente ele é um deles. Bom, passo, continuando. Mas Não, mas uma coisa não impede a outra. Uma coisa não impede. exatamente, exato. Mas esta presença dentro de si, de compreensão intuitiva e ao nível do coração, de que espera, ainda que com as devidas distâncias e variações e níveis evolutivos, a vida encarnada, encarnada no sentido de encarnação, sim, tem sempre estes processos em qualquer densidade e em qualquer dimensão, e depois os contactos formam-se por ressonância. Agora, há civilizações mais tecnológicas, outras que são mais, sei lá, civilizações também, vamos lá, grupos, nós só temos os exemplos dos grupos, não é? O problema são estas palavras, porque as Exato, porque palavras não é um nasceram por tipo, necessidade. A maior parte das palavras que nós temos, então nós isto usamos começa a... civilização, tecnologia, É, extra, intra. é. Essas palavras têm de ser todas reinterpretadas em qualquer lexívia, mas continua, Sim. desculpa. Mas eu acho muito interessante, nesta nova era que agora está de passagem entre a era de Peixe e a era de Aquário, em que, para além de toda a tecnologia, a evolução de consciências, etc., também estamos a falar para um despertar para a nossa realidade cósmica, a bem dizer, e é muito diferente se nós transportarmos nessa nossa abertura, se nós transportarmos o critério de ressonância vibracional como sendo o nosso barómetro para aquilo que nós permitimos ou não permitimos que entre no nosso campo. Porque isso é uma linguagem universal. A ressonância vibracional é uma linguagem universal e à falta de podermos estar aqui a desenvolver 40 mil critérios para, então, quais são os critérios da conexão alinhada e saudável para o melhor de tudo e todos? Um que eu estou a partilhar agora é ressoo ou não ressoo. E não é daquela coisa de gosto ou não gosto, acho giro ou não acho giro, a imagem é bonita ou não é. Muitas vezes as imagens bonitas encerram por dentro uma vibração um bocadinho pouco bonita, para dizer o mínimo. Mas aprendermos a ser fiéis a nós próprios, a afinar a vibração do alinhamento com a nossa alma. Este é o nosso instrumento que nos permite identificar, do ponto de vista das conexões cósmicas e das tecnologias que usamos, o que é que nos serve ou não nos serve. É lá e é cá, e é tanto em cima como em baixo. Claro que, quanto mais aberto o campo, mais precisão se deseja nestes crimes, mas é a linguagem do universo. E eu não encontro outra, nem um léxico novo, como o André estava a partilhar, que é o léxico que nos organiza a mente na compreensão deste tema tão importante, que já passamos dos registros acásticos para o que se passa cosmicamente com os nossos irmãos. E nossos irmãos são os meninos bons e os meninos maus, tal como aqui, do ponto de vista da compaixão, tal como aqui. Claro que não vamos querer ter todos dentro da nossa casa, há um critério, mas não é tão estratosfericamente diferente. Agora, é uma outra escala. André, não tenho mais para partilhar sobre isto. Talvez tu tenhas ou não, e se não tiveres, vamos para outra pergunta. Portanto, tecnologia extraterrestre, sim, sim, a resposta é sim. Há uma interferência e um contributo e um cruzamento de tecnologia extraterrestre na atual capacidade humana. A resposta é sim. Sim, Yeah. Dois sims. sim, a resposta é sim. Vários sims. Se isso é bom ou mau, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver porque neste momento nós temos estes gigantes que estão-se a avolumar no Ocidente, no horizonte, que são forças maiores do que nós, maiores até um certo ponto. Aparentemente são gigantes. E um dos grandes gigantes que está-se a aproximar dos horizontes da história é a existência de seres cuja inteligência não tem origem terrestre. Eu digo isto porque se dissermos que eles não são humanos é preciso cuidado, porque se eles contribuíram com a ADN para o nosso atual estado, ficamos sem saber quem é humano, são eles ou nós. Portanto, nunca vou dizer inteligências não humanas,
Porque eu não sei se somos nós os não humanos e eles é que são os humanos. Portanto, dá para dar essa volta claramente. Mas uma coisa é certa, uma das rupturas epistemológicas que vocês vão assistir nos próximos 2, 3 anos é a assunção oficial da existência de inteligências de origem desconhecida. Eu não digo não humana, porque não sei quem é que é humano nisto, mas eu que tive que criar este termo, inteligências de origem desconhecida, da IOD, IOD, e É estas, muito bom. não é, não é? Yoda é muito bom. IOD, inteligência de origem desconhecida, e já não falamos de humanos, não humanos, terrestre, não terrestre, porque realmente tudo isso tem a ver com definições de tempo, definições de espaço, definições de distância, e a maior parte das nomenclaturas não dizem nada sobre intenção. Quando nós usamos termos como ultraterrestre, ou criptoterrestre, ou terrestre paralelo, ou interdimensional, ou vindo de muito alto, ou do galho 23 à direita, tipo Pleiades, Arctu, tudo isso não diz nada sobre intenção. É tudo sobre a origem. É Ou dos tudo submundos. os submundos, o umbral, tudo isso é origem. O nosso problema, cada vez mais, é, parece-me, conseguir ler intenção. Uhum. E estes termos são termos de localização e origem, não são termos de intenção. Yeah. E, Eu portanto, percebo há perfeitamente. aqui uma atualização a fazer na forma como falamos destas interpelações da nossa árvore evolutiva, e precisamos talvez de uma nomenclatura que descreva mais intenção e menos origem. Uhum. Porque, em última análise, o que a humanidade precisa, e eu e a Ana já falámos imenso sobre isso ao longo dos anos, é de iniciação. Sim. Isto é, nós somos tão compartimentados quanto o universo é compartimentado. E o que sabemos é que as iniciações vão diminuindo as compartimentações. Isto é, nós nascemos compartimentados, olha para a tabela periódica, estão ali cento e tal elementos, portanto a energia está altamente compartimentada. Cada molécula da tabela periódica é um tipo específico de comportamento da energia, a outra ao lado já é completamente diferente, e nós somos assim, o ser humano não, o ser humano, deixa-me ver se eu encontro um termo espiritualmente correto. O ser humano a caminho e somos todos, tem muitos compartimentos. Quer dizer, a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, quinta-feira à tarde ele é completamente diferente do que era sábado de manhã. E todas estas compartimentações dividem-nos em parte, e o coração, que é um, sofre. Porque o coração não é compartimentado, ele é a afirmação da unidade na multiplicidade. E o que nós vemos constantemente é uma série, e é importante, é uma série de campos de exploração e de investigação que têm a ver com quem somos, quem são eles, o que é que eles querem, o que é que nós queremos deles, o que é que eles querem. E tudo isso é válido, mas em última análise, se nós formos mesmo ao núcleo do núcleo da árvore, à seiva que percorre a zona principal, o que a humanidade precisa é de iniciação. Precisa de se tornar cada vez mais homogénea, cada vez mais conciliada consigo mesma, cada vez mais elegante, cada vez mais elegante e coerente energeticamente. E, portanto, tanto quanto podemos perceber, o problema está a tender para ser o que é que estas entidades pretendem de nós. Que entidades? Não defini, deixei em aberto. O que é Mas que as espera, mas entidades... como assim entidades a pretenderem alguma coisa de nós? É simples. Temos que partir do princípio se elas dão ou se trocam. As tais entidades, Todas, inteligências todas, fora daqui. todas, todas. Ok, Há posso-te entidades que interromper? dão e há entidades que trocam. E, portanto, neste momento, o que nós precisamos é de uma nomenclatura da intenção e não uma nomenclatura da origem. Tanto quanto eu percebo. Sim. Até porque ufologia tem 80 anos. E, portanto, os estudos da origem estão mais que feitos. Há estudos desde o misticismo da Califórnia até cientistas franceses muito chatos a medirem a velocidade de uma coisa no ar. Por favor, Ana, desculpa. Não, não, tu é que estavas a falar, eu só perguntei se te podia interromper, porque Uhum. surgiu aqui, enquanto tu estiveste a falar, e eu estava-te a ouvir atentamente, e eu já estava aqui a correr com perguntas, e eu fui também vendo o que é que estava a correr. E senti que, quando tu disseste estas entidades, eu disse, espera, deixa partilhar aqui uma coisa que pode ajudar do ponto de vista muito prático,
que é algo que as pessoas que trabalham comigo é recorrente sublinhar isto e que pode ajudar. Eu não sei o que é que estas entidades, dependendo do que estas entidades querem de nós, portanto, foi à pala desta frase que eu encontrei. E eu digo muitas vezes que nós temos este critério da vibração, que já comentei, que nos permite, ajuda-nos pelo menos a discernir o trigo do joio, e depois há alguns parâmetros que nos ajudam a identificar o que é que esta entidade quer de nós, entre aspas, ou não quer, está, digamos, por bem ou por mal, e isto bate aqui com uma outra pergunta que eu também vi de como é que se destrinçam os mestres pé de barro com as pessoas conscientes da nova era. Bom, enfim, há algumas perguntas, algumas questões que, sendo muito simples, nos ajudam a discernir o trigo do joio. Primeiro, são três. Quando nós sentimos que alguém está a exercer poder condicionador sobre nós, isso, seja uma inteligência de origem desconhecida, seja uma entidade astral, seja um ser humano, é o que tu quiseres, isso não te serve. Não queres. É o número um. Sempre que há sobranceria, sempre que há atitude de poder sobre, expressa de um modo impositivo, não. Mesmo que pareça a Nossa Senhora ou a Jesus, as máscaras são muitas, já sabemos, não são muitas só na Terra, são muitas por todo lado. Portanto, não. Ou Mestre Memória, ou Saint-Germain, é o que quiserem. Não. Se tem uma atitude dominadora e impositiva sobre ti, seja o teu pai, a tua mãe, a tua avó, o teu, sei lá, chefe, o que for, não, não e não. Não é alinhado com a alma de cada um, não é alinhado com a nossa essência. Nós não nascemos para isso. Ponto 2. Sempre que alguém te quer convencer de algo insistentemente, também não. E neste campo pode-se usar estratégias de sedução intelectual, mental, sensorial, empática, emocional, até física, mas sempre reincidindo na ideia ou na proposta que aquela pessoa te quer convencer de. Isto aqui entre nós, que eu saiba, tem uma palavra, chama-se manipulação. Sim, doutrinação. E doutrinação. Isto é identificável. Por mais que seja um ser das Pleiades luminoso, não me interessa. Se está numa estratégia de manipulação, doutrinação, convencimento, sedução expressa, e não larga o osso até tu dares o teu consentimento, isso também não te interessa. Eu estou a dizer isto com este ar afirmativo, parte do princípio, nenhum de nós quer ser dominado, completamente comandado e convencido de uma coisa que não é verdade só para virem buscar aquilo que quiserem. Sim. Portanto, são duas premissas básicas. Ok? Portanto, domínio sobre ti, não queres? Mas não posso, e se a pessoa é muito impositiva? Vai buscar o teu poder interior, olha, que nós temos. Temos. E isso cola com a terceira premissa. Portanto, a primeira, domínio, poder. Segunda, convencimento, manipulação, doutrinação, estratégia. Terceira, é sempre preciso, do lugar do livre-arbítrio que nos assiste, isto também fazia parte aqui de uma pergunta, que é relativo. Pronto, é outra conversa. É relativo, mas é real. Mas é relativo, sim? Porque pois a nossa alma e a nossa mónada sabem melhor, they know better, do que muitas vezes a escolha do nosso ego. Mas pronto, admitindo que aos olhos de Deus existe essa liberdade, ok. Desse lugar, o que entra em ti ou no teu campo precisa da tua autorização para poder entrar. Precisa da tua permissão. O que acontece é que nós tantas vezes damos uma permissão inconscientemente, subconscientemente, ou até gratuitamente, ou até ignorantemente, porque achamos que não temos alternativa. Porque nos ensinaram tantas E há vezes. posicionamentos que são autênticas invocações. Exatamente. Pronto, para além disso, já nem estou a falar disso. Portanto, suponhamos uma pessoa
de bom coração, de boa fé, uma boa pessoa, pronto, isto tudo entre aspas, não é? Porque não há aqui esta. Mas imaginando que tu estás cá por bem, a viver por bem, queres o teu bem, o bem de todos, etc. E o que é que andam aí essas entidades a fazer? Que já agora não são recentes, são desde sempre. As inteligências não sei de onde, mais o plano astral, então é intensíssimo. Portanto, não. Dominar não, convencer não, és tu que decides. E por fim, eu ensino isto, mas agora é mesmo a crença de cada um, eu ensino sempre a fazer a pergunta: existes em nome de quem? E a única resposta que faz sentido é: existo em nome da fonte, ou do que vocês puderem querer dizer como fonte. Tudo mais, sou das hostes não sei quê, do que manda a estar não sei do que mais, do governo não sei de quê, da escola, da polícia, da tua família, a honra, a tua... Nada disso interessa. Se for em nome da fonte, sim. O que nos interessa trata-nos de igual para igual, com respeito, com dignidade, com integridade. Isso vale a pena. O resto, não. Anda, André, anda aqui. Vamos escolher outra pergunta. Digo eu. Nós já passámos para Então, outras perguntas. Não foi? a impressão que eu tenho é que estas coisas são meio holográficas. Portanto, é muito provável que nós voltemos a estes assuntos à medida que o luminar for avançando. Porque, Absolutamente. porque Agora escolhe. independentemente de uma série de fatores, ahm, nós funcionamos com imagens do que somos. E essas imagens do que somos não são necessariamente falsas. Há quem associe imagem a campo magnético. A humanidade tem uma imagem de si própria. Essa imagem pode estar correta ou incorreta, provavelmente está incorreta, mas é a imagem que a humanidade tem de si própria. E um dos problemas da inércia é que ela acumula revolução no polo oposto, em termos pendulares. Quer dizer, quando há muita inércia, começa-se a acumular uma revolução, algures. E, e a imagem que temos de nós próprios é uma imagem lentamente construída, não só por forças patriarcais ou por conselhos esotéricos obscuros, escondidos ou lojas maçónicas. Acho que a imagem que a humanidade tem de si própria é o resultado do ritual de dançar contra a morte e afirmar a vida. E isso criou uma imagem que temos de nós próprios. E essa imagem foi cruzada com textos, os supostos livros sagrados. E a combinação da autoimagem com esses textos cria um tipo de excepcionalismo terrestre. Vocês já ouviram falar em excepcionalismo americano, excepcionalismo russo. Cria este excepcionalismo terrestre de que nós somos especiais, etc. Independentemente, porque podemos ir mais fundo nisso, o que é imagem e semelhança? O que é humano? Porque é 5 dedos e não 22 dedos em cada mão. O conjunto de limites que nos forma como humanos são limites que promovem a expansão, porque os limites podem promover a expansão, ou são limites que nos contraem e impedem o nosso crescimento. O nosso corpo é limitado, as pessoas têm memória limitadas, o lifespan é limitado, o tempo de vida é limitado. Portanto, nós somos seres que estão dentro de uma caixa, estamos dentro de algo que nos formata. E dentro dessa formatação, que é antropológica, é espiritual, é psicológica, é histórica também. Dentro dessa formatação está a imagem que temos de nós próprios. Eu quase diria que a história das imagens que temos de nós mesmos é quase equivalente à história das ideias. E o que está a aproximar-se, vem aí com toda a força, mas mesmo, é que essa imagem, por causa também Plutão em Sagitário, se vocês juntarem todos os planetas transpessoais entraram desculpem, em Aquário, e se vocês repararem, todos os planetas transpessoais entraram em novos signos, relativamente há pouco tempo. Ainda falta Neptuno, mas está quase. Falta o Neptuno, mas daqui a pouco. Mas este ano, todos os transpessoais passaram para um novo signo. E isso é muito importante, significa uma mudança das eras.
Este ano é charneira, 2025 é charneira, porque estas grandes correntes que movem milhões e não centenas de pessoas, mas movem milhões de pessoas, porque operam nas meta-ideias, operam nos arquétipos, operam em coisas que estão a influenciar as pessoas até intelectualmente, mas elas não têm linguagem com suficiente resolução para definir o que as está a influenciar. E é isso que são os transpessoais, é isso que são os arquétipos, é isso que são as meta-ideias. Isso tudo está a mexer com milhões e milhões e milhões de pessoas. Nós estamos num momento em Com que todos, com todos todos. nós, Nós todos estamos num também momento, dizer. nós estamos num momento, exato, nós estamos num momento em que as forças de mudança não atingem um Andy Warhol, um Pasteur, um Charles Chaplin, uma Coco Chanel. Nós estamos num momento em que as forças de mudança atingem toda a gente ao mesmo tempo. É quase como se os pioneiros agora são as massas. E isso tem um perigo enorme. Tem um perigo enorme quando as massas embarcam em pioneirismo, como vocês devem ter visto no princípio do século XX, etc. Mas E não é só as massas, mas pronto, continua assim. não, sim, claro, há uma vanguarda e há indivíduos que apanham com o vento galáctico mais cedo, mais depressa. Mas onde eu quero chegar é que 2025 e os próximos 2, 3 anos, a imagem que temos de nós próprios vai ser profundamente abalada. Nós estamos cercados de gigantes neste momento. A inteligência artificial é um gigante. O problema do clima, se é antropogénico ou não é antropogénico, mas é um gigante. Independentemente se é ou não é, é um gigante. O problema da distribuição da riqueza continua a ser um gigante. O problema da compaixão do Norte em relação ao Sul continua a ser um gigante. O problema dos extraterrestres, intraterrenos, criptoterrestres, interdimensionais, continua. E estes gigantes, que antes estavam um pouco na periferia da nossa percepção, a inteligência artificial era um assunto para as faculdades, para as universidades, há 10 anos atrás ou 20 anos atrás. A extraterrestre era um assunto que era, e interdimensional, era estudado assim por uns especialistas um bocadinho fringe. Neste momento, os gigantes chegaram. Eles estão a subir no horizonte. E em última análise, também pelo Plutão em Aquário, os gigantes vão obrigar a que a humanidade se torne ela mesma parturiente do seu próprio gigante. E eu encontro entre estes gigantes que nos desafiam e a capacidade da humanidade de se tornar grande, e portanto dizer aos gigantes bem-vindos, mas vamos falar de igual para igual. Essa possibilidade tem muito a ver com este homem celeste, que o Aquário é a sensação de que agora as correntes já não são para grupos ou pequenas pessoas, são grandes correntes. É a água que vinda do mar atravessa e ilumina a Terra. E isso tem a ver com a energia do Aquário. Portanto, era só para dizer que, epistemologicamente, há uma violência no ar. Ou seja, a nossa forma de descrever e de acreditar e definir a realidade está em metamorfose. Portanto, há o falável e depois há o choque ontológico. Porque Eu não há percebo o choque ponto. ontológico para nós, porque para nós é tudo bem. Se bem que eu acho que as pessoas vão ter choques ontológicos, mesmo aquelas que falam há 20 anos de extraterrestres, quando se tornar oficial, vão ter um choque ontológico. E o que é o choque ontológico? A percepção das peças da realidade altera-se completamente. E a imagem que a humanidade tem de si própria nesse jogo que é a realidade, eu não acho que a realidade seja um jogo, mas aqui, por vezes, parece um jogo. Vai ser Ah, profundamente alterado. Vai ser profundamente alterado. Ana, por favor. eu percebo bem de onde vem o que tu estás a dizer e partilho de alguma. Ai, caramba, nós partilhamos muita coisa do nosso íntimo, senão não Sim, estamos aqui os até dois. porque a imagem da humanidade já mudou mais de 30 vezes, Mas, portanto é natural que mas, mude mais uma vez. A sim, imagem da humanidade está sempre a mudar. sim, Mas quando mas temos um muda, espaço, diz, por favor. temos um espaço que nos permite, por vezes, e daí também o bom deste encontro, ver as coisas de formas diferentes. Ainda que depois no núcleo vá para tudo ao mesmo. Só que hum, nós estamos rodeados de gigantes, disseste. É Chegaram, um, chegaram, chegaram. é um processo violento. Pronto, numa mudança de eras como é esta, e o André falou subejamente, enfim, não extensamente, mas falou suficientemente para percebermos que esta mudança de eras ou de tempo da humanidade é inexorável. Quer dizer, não vale a pena alguém achar que não, isto para mim não vai mudar, isto não vai acontecer, não é? Porque há uma influência coletiva poderosa. Ainda que, e há pouco ele estava a falar de que, ok, ele estava a falar das pessoas que eram sensíveis a captar esta ideia de mudança. E eu disse todos, sim, todos, isto é uma mudança para todos. Mas, sendo Aquário um signo grupal, e portanto é muito numa dinâmica coletiva que isto se vai jogar, com o que o André disse, com a tecnologia, com
abertura espacial, vamos dizer assim, só de uma forma genérica e cósmica. Mas, a bem dizer, isto tudo assenta numa progressiva e maior soberania do indivíduo. Porque se não assentar numa soberania alinhada, portanto, informada, sábia, não estamos a falar de uma prepotência egóica, mas numa autodeterminação, numa soberania do indivíduo propriamente dito, qualquer movimento grupal é tão só um movimento primário que se comporta como os animais em matilha. Portanto, atenção que há uma evolução grupal, mas a evolução grupal vai ancorar, idealmente, eu acredito que é isso que está em cima da mesa, mesmo que por vezes não pareça, em X seres alinhados que progressivamente vão crescendo e que vão sendo um exemplo da coragem e do investimento e da resiliência, que é transformarem-se no seu, como o André diria, monarca interno, eu digo, o seu soberano, de si próprio, sem querer mandar a mais ninguém, de si próprio, autodeterminação. E como vocês sabem, não é fácil, às vezes, face a movimentos coletivos, haver o espaço, a coragem e a disponibilidade para afirmar o eu sou. E não é só afirmar o eu sou espiritual, que provavelmente é algo conhecido de muitos dos presentes, um eu sou interno. Não, é traduzir isso aqui e agora. Isso é que é mais desafiante, porque isso faz checkmate à formatação em que temos estado basicamente a navegar. E a ideia que temos nós próprios, que o André estava a falar, decorre dessa formatação e dessa formação. Portanto, formatação tem um sentido negativo, mas pronto, decorre de toda a história da humanidade recente, pelo menos, e mais as outras todas para trás, e de uma ideia de nós próprios. E essa vai ser completamente engraçada, só para ser assim o termo radical. Ele também estava a falar um bocadinho neste registro, olha, nós como irmãos às vezes batemos para o mesmo lado. Sim, vai ser absolutamente uau! Então, afinal o que eu acreditava não é bem assim. Afinal, então a nossa história não era aquela. Ah, não, afinal, então é outra. Ah, então o que aquela pessoa andava a fazer que me dizia que tinha uma vida simplória? Ah, afinal é este tipo incrível que agora veio de cima, que fez não sei o quê. Bom, isto vai contribuir para o choque. Tu usaste a palavra violência, André, e eu gostava, antes disso, quer dizer, antes disso não, em vez disso, de usar a palavra choque, porque eu sinto que a oportunidade e a expansão, a intensidade da oportunidade e da expansão estão ao mesmo nível da violência e da disrupção. Não há nenhum domínio, a meu ver. Pronto, eu quando entro neste registro, desculpem, mas começo a subir o tom de voz, deixa cá baixar, mas é o meu tom de voz interventivo. Tipo, não há nada nem ninguém que se sobreponha ao progressivo alinhamento do ser com a sua alma e o seu espírito, e isso é inatingível para a inteligência artificial, para qualquer tecnologia, para qualquer governo, se o ser humano se investir a ascender ao seu potencial real, de novo, como o André dizia, a agigantar-se, passa à imagem atual ou antiga que tinha de si próprio. E esse é o momento do agigantamento do, não sei o que é que tu te chamaste, André, era o homem celeste, eu chamo-lhe o novo homem, pronto, de nós, numa versão mais plena. E essa é a proposta que está em cima da mesa, a par e passo com as ameaças que o nosso ego pequeno, com a imagem antiga, receia. E todos nós temos um bocadinho do ego pequeno com a imagem antiga que receia. Mas há muito mais do que isso. E muito mais está em cima da mesa. E muito de melhor vai vir. Até porque, vamos já calar, mas até com a inteligência artificial é possível criar pontos de harmonia, sim. Não significa que a inteligência artificial seja um inimigo. É possível que seja benéfica. Depende de como nós humanos as usarmos. Idem para a tecnologia. Idem para a soberania de cada um. Pode dar péssimo, péssimo resultado. Se cada um for soberano do lugar do ego, mas se for do lugar do seu ser integral, começamos a criar uma nova civilização, uma nova sociedade, um novo estágio evolutivo. E isso para mim é tão forte e tão intenso cá dentro quanto aquilo que o André também comentava do impacto violento que nos rodeia. Pronto, era só mais chega.
André, desculpa se me estou a esticar, mas olha, foi o que me surgiu. Pois, Ah, quando eu disse violento, não disse negativo. ok, ok, terei É sido eu então a palavra que eu quero a usar quando receber digo outra violento vibração. tem a ver com dinâmico. Ótimo. Pouco tempo, Pronto. muita Bom, coisa, muito grande. Pouco tempo, bom. muita coisa, muito. Eu vou repetir. Pouco tempo, em pouco tempo, muita coisa, muito grande. Yes. Eu não Olha, sei se repararam, eu saí. Eu não ouvi os últimos 2 minutos. não, Não, não eu, reparei. eu, eu caí, fiquei sem bateria. Não é sem bateria, de repente o sinal foi-se embora. Portanto, se por algum motivo eu desaparecer, é porque nós estamos com dificuldade de sinal. Por outro lado, está a chover imenso aqui na zona de Óbidos. Mas tu vais Não sei. desaparecer. E eu também. E nós todos também. Sim, Porque... Mas voltamos. Voltamos daqui a 15 dias. sim, 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 Mas sim. está na hora de desaparecermos. Não, há Ah, aqui mais uma pergunta, talvez, que é dos falsos gurus e dos verdadeiros profetas, etc. já andámos lá um bocadinho, mas Já se andámos quiseres lá um acrescentar bocadinho. alguma Mas coisa. acho que é um assunto interessante para É. terminar. E também há um problema, ficaram tipo umas 8 questões pendentes. Logo se vê. Mas Eu sugiro, desculpa lá, só uma coisa prática. Não é confortável para nós estarmos aqui no registro, vocês estão a perceber que estamos, e ao mesmo tempo a ler as coisas todas e depois fazer o trabalho de registar as perguntas que não foram respondidas e depois na próxima, a outra vez. O que eu sugiro é o seguinte: quem colocou perguntas que não foram respondidas, eu sugiro que no próximo encontro venha mais cedo e coloque as perguntas logo à cabeça no chat. E nós também vamos ter uma memória daquilo que fica pendente, sim, para conseguirmos responder o máximo a todos, mas tem que sobra para nós também. Ok? Vai, continua, André, diz. eu vou recuar um pouco e depois avançar. Em relação aos gigantes, é óbvio que os gigantes são apenas o adamastor de uma era. Uhum. Sim, Isto é, não há nenhum problema. Hum, Quando a humanidade encontra algo maior do que ela, aparentemente, isso é um convite não para ela se submeter, mas para ela crescer. absolutamente. Crescer até assimilar. Eu prevejo que a nova humanidade vai integrar tudo isto que nós acabamos de falar. Sim. A questão Eu do também. clima, a questão da inteligência artificial, a questão da distribuição da riqueza, o diálogo norte-sul, o diálogo entre a Euroásia e o Ocidente, o diálogo entre terrestres, os povos dos galhos e os povos do tronco, ou os ardentes e os interdimensionais, tudo isso, A estas atualização genética. atualização, esta força que eu chamo gigante porque o Adamastor parecia ser bastante maior do que as caravelas de vasta gama. Estas forças enormes não são para nos esmagar, de todo. São os processos de contração do inevitável dar à luz do próximo capítulo, não é dos gigantes, Uhum. é o nosso. Sim, É o isso. nosso próximo capítulo que está. Portanto, estas forças que são um desafio, no mínimo, elas indicam que a antiga imagem que a humanidade tem de si própria tem que ser transformada, Uhum. que é muito importante recolher as pérolas do passado e respeitar o que a tradição tem de vivo. Tradição não é morte, não é, tradição na forma morre, mas a essência da tradição é viva. E, finalmente, usar o melhor, as joias do passado com uma nova compreensão de nós próprios, há um momento em que tu percebes, a humanidade torna-se maior do que o Adamastor. Eu vejo estes gigantes como estes 5 ou 6 ou 7 gigantes que se aproximam agora do horizonte e que vão marcar os próximos 5 anos, como se eu estivesse finalmente no cabo das tormentas, a olhar para o Adamastor. E como a Ana estava a dizer, Eu compete não a vejo nós. assim tantas tormentas, mas pronto. E não, o que eu digo das tormentas é porque tu vais ter milhões de pessoas a rever a imagem de si próprias em muito pouco tempo. Não é este grupo não é uma boa amostragem. Nós vamos ter milhões, quer dizer, imagina uma velhinha católica com 86 anos que tudo o que ela conhece é a Bíblia. Portanto, vamos ter aqui poderosos movimentos criativos. Quando digo violento é no sentido dinâmico. E onde eu queria chegar é que estas forças maiores do que nós são apenas o fermento inevitável para o crescimento humano. Não são os gigantes. Os gigantes são a dimensão do universo, a nova dimensão do universo. Ou nós crescemos e assimilamos esta nova dimensão do universo, e com isso, e quando digo crescemos, é exatamente o que a Ana estava a dizer: não há nada nos gigantes que não possa ser usado positivamente. Sim. Ah, Bem, nós, repara,
Nós temos na nossa história um apelo a evoluir. Às tantas, nós próprios chamamos os gigantes que precisamos, usando a expressão do André dos Eu gigantes, não não é? tenho a mínima dúvida que estes Há gigantes um estão cá. sincronismo, há um sincronismo com as eras astrológicas e com os ciclos galácticos, mas nós também fazemos parte disto. Exato, eu não tenho dúvida que Nossa os gigantes escolha estão aqui. conta. Eu não tenho dúvida que os gigantes estão aqui porque o Logos e a humanidade É, no Logos, portanto, a inteligência espiritual das coisas e do universo as convocou. E nós somos parte dessa inteligência espiritual. Se eles estão aqui é porque nós precisamos deles. sim. E não só. E porque temos a responsabilidade de os ter escolhido de uma forma mais consciente ou menos consciente. E isso é bom, porque nos coloca um agente ativo na escolha. Não é? Quando nós escolhemos um desafio, é sempre melhor do que quando nos impõe um desafio à frente. Pronto, só assim do ponto de vista básico. Um bocadinho isso que eu quero também acrescentar. Nós somos o contributo. André, sabes uma coisa? Eu Hum, sinto que foi bastante intenso e rico este encontro. Não sei o que é que sentem, mas sinto que poderá ser um bom lugar para terminarmos com esta temática, que depois fica aqui a germinar dentro de nós um bocadinho, ao invés de entrarmos aqui num novo tópico, até porque já, enfim, de acordo com o timing anunciado, já estamos meia hora mais à frente. Eu sei Até que nós porque podemos ficar o aqui a tópico, noite toda, sim, mas e o tópico do não, verdadeiro e falso é, ou seja, porque foi o é, Fábio, é um vamos tópico que merece tempo, merece mais tempo. Vamos deixar para o próximo encontro ou outro. Atenção, para além do que eu disse há pouco, pedir-vos para estarem em cima, recolocarem as perguntas, nós vamos ficar com a gravação do chat, portanto também estamos em cima das questões que não Não, foram respondidas, eu apontei praticamente todas as perguntas. mas que Eu tomei seja um nota de trabalho praticamente todas. Ok, mas que seja um trabalho conjunto. Ok, ótimo. Bem, do ponto de vista da estreia luminar, queridos irmãos, estamos completos por hoje, verdade? Por mim, E bastante. Quer dizer, sim. ótimo. Então, antes de nos irmos embora, vamos só deixar os nossos contactos, porque poderão querer falar, como vocês já imaginam, nós trabalhamos com pessoas, não é? E não vamos estar aqui a fazer uma divulgação do nosso trabalho em especial, até porque não é o contexto, parece-nos, mas também fica um bocado vazio se quem nos quiser contactar não sabe, não saber como fazer. Portanto, André, podes começar tu, por favor? Podes partilhar como é que as Ah, pessoas... sim, bem, neste momento eu estou a fazer muito poucos encontros individuais, mas se as pessoas quiserem entrar em contato com o que vamos começar em fevereiro, escrevam para o andrealordealmeida@gmail.com Ok. e O nós meu, enviamos um microcatálogo das iniciativas que vamos fazer a partir de fevereiro. Estou organizado, caramba. Ok, pronto, aqui a coisa não está tão bem assim, porque eu estou em viagens transatlânticas e de mudanças de casa e de coisas várias e de vida, e a minha atividade profissional, claro que se mantém, mas não tenho nenhum catálogo. O que é que eu faço? Eu trabalho com as pessoas individualmente e também temos programas de mentoria, sim. Isso é algo que eu amo fazer absolutamente e palestras que possam surgir. Portanto, para saber o que é que eu faço, o que é que eu ando a fazer e realmente o que é, se vos pode interessar, o meu contacto é anamar, tudo junto, arroba anamarnava.com. Nava é N-A-V de vejo. Ah, bem, terminamos por hoje. É um prazer, muito bem-vindos. É uma honra também, para além do prazer. E é tão bom, daqui no coração, sentir esta cumplicidade e esta união. Vamos a isto. Há muito, muito, muito para fazer. É lindo. Bem-ajam. André, diz tu as últimas palavras. Eu acho que os tempos à André. nossa frente são absolutamente maravilhosos, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Os tempos à nossa frente são maravilhosos e é um privilégio podermos voar em paralelo com a Ana e com todos nós para esses tempos. Ótimo. Muito obrigado É pela isso. vossa presença. E, Gratos e até à próxima quinta-feira. Não é a e não próxima. é esta quinta-feira, na outra quinta-feira, portanto, dentro de 15 dias, às 9, não é? Sim, Fazemos uma segunda sessão. Eu apontei duas perguntas que eu vou depois enviar para a Ana e depois nós decidimos se começamos com uma pergunta da sessão anterior ou se começamos só com perguntas da nova sessão. De qualquer forma, muito obrigado pela vossa atenção. muito grata. E 15 em amor, 15 amor dias. sempre, amor sempre, Amor sempre, sim. amor sempre, Amor, poder e sabedoria sempre. Pronto, tenho que amor sempre. acrescentar. Sim, sim. Bem-ajam. Até muito breve.